Introdução. Nesta introdução, consideramos 3 elementos referentes a este livro: os aspectos teóricos, indicando as intenções do autor ao elaborá-lo; os aspectos metodológicos, explicitando a perspectiva delineada nos capítulos; e, por último, as sugestões didáticas para o uso deste material nos cursos de formação do magistério ou outros cursos que venham a utilizá-lo para estudos e reflexões sobre a prática docente. Primeiro, aspectos teóricos. Este é um livro de filosofia da educação. Foi elaborado tendo em vista a constituição de material didático ou semididático para o uso nos cursos de formação do magistério para o ensino de primeiro grau. Seus capítulos tratam de questões de filosofia da educação diretamente articuladas com a prática docente. Os capítulos possuem uma direção definida, pois vão dos elementos mais abrangentes da prática docente para os mais específicos. Estes se baseiam na perspectiva filosófico-pedagógica assumida pelo autor. Na primeira parte do livro, iniciamos por elucidar o significado da filosofia, demonstrando que a pedagogia se articula com ela sob a forma de filosofia da educação. Capítulo 1, desdobrando-se primeiramente em tendências de entendimento do papel da educação na sociedade. Capítulo 2, e subsequentemente em tendências pedagógicas propriamente ditas. Capítulo 3, que se realizam por meio da escola como instância onde a pedagogia pode traduzir-se em prática docente. Capítulo 4. Essa primeira parte possibilita, ao nosso ver, a compreensão de que a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente. A segunda parte do livro, do senso comum pedagógico, a postura crítica na prática docente escolar, pretende auxiliar o leitor no exercício do filosofar sobre elementos da prática docente. São exercícios de entendimento do significado dos elementos que constituem a prática docente na sala de aula. Iniciamos essa parte por um inventário do senso comum pedagógico escolar, como bem cabe no exercício do filosofar, capítulo 5. A seguir, damos um salto crítico na tentativa de elevar ao nível de compreensão dos referidos elementos na prática docente. Educador e educando, capítulo 6. O conhecimento, capítulo 7. Conteúdos e material didático, capítulo 8. Procedimento de ensino, capítulo 9. Como se pode observar, alguns destes elementos estão delimitados por questões bem próprias da ação docente. Vale ressaltar, porém, que eles são tratados sempre do ponto de vista da filosofia e não de sua operacionalidade técnica. A terceira e última parte, composta de um único capítulo, 10, discute a didática como um elemento articulador dos aspectos teóricos e filosóficos da educação com o exercício docente. Nessa parte, nos preocupamos em articular uma mediação entre a filosofia da educação e a sala de aula propriamente dita, lugar onde a filosofia se faz concreta mediante a prática docente e discente. Dessa maneira, pretendemos dar conta de um ciclo de reflexões que tem início no entendimento da filosofia, passando pela pedagogia e finalmente chegando em encaminhamentos para a prática do educador em sala de aula. A elaboração e publicação deste livro tem uma intenção e uma direção. Desejamos oferecer a professores e alunos um material subsidiário a estudos e desenvolvimento de atividades docentes e discentes nos cursos voltados para a formação do magistério, dentro de uma determinada perspectiva teórico-pedagógica. Assim, o entendimento e o ideário que atravessam este texto
buscam possibilitar uma compreensão e um desdobramento para a ação pedagógica que se traduzem numa preocupação com a elevação cultural dos educandos. Acreditamos que a apropriação da cultura elaborada pela humanidade é uma necessidade para cada um dos seres humanos, além de ser um direito de todos. Cada um de nós vive o existencial e o espontâneo do dia a dia. Ele é nosso cotidiano, nosso feijão com arroz, porém este, por si mesmo, é muito circunscrito e limitado para possibilitar a sua compreensão crítica e, consequentemente, sua integração num novo patamar de entendimento que o ultrapasse. Por isso mesmo, o cotidiano carece de recursos para se auto-entender de uma forma crítica. Assim, ao nosso ver, a apropriação ativa da cultura elaborada torna-se necessária para a construção e vivência de uma vida mais humana e mais consciente, inclusive para ter a possibilidade de conhecer e reivindicar direitos que pertencem a cada um de nós e que são inalienáveis. Com esta crença e este entendimento, a proposta de estudo da filosofia da educação que permeia este livro preocupa-se em possibilitar ao leitor e aos educandos um exercício de elevação cultural partindo do senso comum, porém superando-o pela busca da ruptura e de critérios de criticidade. A proposta metodológica que permeia as reflexões que se seguem pode ser definida como uma forma de ação educativa que pretende, através de um direcionamento específico, conduzir os educandos à aquisição de entendimentos e modos de entendimento da realidade educacional, de tal forma que não venha a ser tão somente uma ilustração da mente, mas uma forma permanente de vivência e de atenção ao fenômeno educativo, à prática docente. Sugestões de procedimentos de ensino. O presente livro foi elaborado na perspectiva de servir de material de apoio para cursos de formação do magistério. Em função disso, faremos algumas sugestões de procedimentos para o ensino de filosofia da educação dentro da perspectiva teórica e metodológica aqui traçada. Os procedimentos de ensino sugeridos não são exclusivos e muito menos exaustivos. São sugestões que estão articuladas com o todo da proposta deste livro. Essa proposta tem um direcionamento e, por isso, necessita de um direcionamento do ensino e da aprendizagem para que possa atingir os seus fins. Com isso, não queremos dizer que o professor deverá obrigar o educando a aceitar as afirmações que estão aqui expostas. O que importa é que o professor, junto com os alunos, parta da prática social vivida para, através do estudo e reflexão, chegar a um patamar crítico de compreensão dessa prática social. Os textos apresentados necessitam ser compreendidos e apropriados de tal forma que sirvam de elementos de ruptura para a obtenção de sínteses novas. Os conteúdos expostos não são dogmas, são algumas certezas do autor que os escreveu e que, por isso, podem servir de elemento de contestação, discussão e superação de uma situação de entendimento dada. A originalidade de cada leitor e de cada educando nascerá de sua forma pessoal de assimilar e entender o mundo que o circunda, a partir de sua vivência e da apropriação ativa da cultura elaborada. Snyder chega a afirmar que a apropriação dos modelos não é uma forma de opressão sobre os educandos e de eliminação de sua originalidade, mas sim uma condição necessária para a busca da originalidade. Que poeta não nasceu de um esforço de estudar, se apaixonar e imitar o universal que há em seus modelos preferidos? Que cientista não nasceu sem se apropriar da forma de fazer ciência dos clássicos da metodologia que adota?
Mais que isso, que cientista criou alguma coisa absolutamente original, sem ter dado o salto a partir da apropriação da ciência anteriormente produzida? Assim, a apropriação de uma perspectiva é necessária para, no mínimo, poder opor-se a ela. A partir desse entendimento, o professor deverá ser um direcionamento ao curso, não para se impor autoritariamente, mas para criar o suporte para o salto e a elevação cultural dos educandos. Dentro dessa perspectiva, sugerimos que parte das aulas de filosofia da educação se constituam de exposições feitas pelo professor. Exposições que deverão ser de boa qualidade, o que quer dizer consistentes, claras, coerentes, motivadoras e etc. Essas exposições poderão ser feitas sob a modalidade de aulas expositivas, propriamente ditas, ou sob a forma de complementação de estudos de grupo, adequada e metodologicamente dirigida. Todavia, é importante que o professor exerça um papel relevante no processo de apropriação da cultura elaborada pelos alunos. Um segundo procedimento, articulado com o anterior, é o estudo dos capítulos deste livro com orientação do professor, no sentido de apropriar-se dos seus conteúdos de uma forma crítica. Apropriar-se de forma crítica quer dizer saber com precisão o que está exposto e avaliar o que está dito em relação à realidade educacional, docente e discente, que se vive. O que está exposto nos capítulos não é dogma para ser assimilado acriticamente, mas sim conteúdo a ser apropriado e discutido criticamente. Uma terceira sugestão, articulada com as anteriores, é que, ao lado da exposição do professor, mesclada com estudos dos capítulos aqui apresentados, os alunos leiam um livro de um ou outro autor, cujo conteúdo será discutido em uma parte do tempo disponível para a aula. Desse modo, os alunos terão a possibilidade de apropriar-se de mais uma leitura, terão um suporte a mais para a discussão e para formar o seu modo de entendimento da realidade. No final desta obra, no anexo, oferecemos alguns títulos, entre muitos outros, que podem ser utilizados para este fim. A discussão dos temas do livro selecionado poderá ser feita sob a forma de seminário. Todos os alunos lerão todos os capítulos do livro em forma sucessiva, com as datas e trechos marcados previamente e, no momento do seminário, sob a coordenação do professor, todos poderão e, mais que isso, deverão intervir para elevar o nível de compreensão da classe. As 3 proposições acima não são exaustivas nem excludentes. Cada professor poderá adotá-las ou não. São apenas sugestões. A única coisa que se pede é que os procedimentos escolhidos ou inventados sejam coerentes com a proposta pedagógica que o professor estiver assumindo. Os procedimentos de ensino não são gratuitos. Ao final de cada capítulo, acrescentamos ainda um tópico denominado Procedimentos de Estudo e Ensino. Aí encontrarão-se indicados 3 elementos: questões para estudo e compreensão do texto, sugestões de temas para dissertação ou discussão em grupo, sugestões bibliográficas para estudos complementares. As questões para estudo e compreensão do texto têm por objetivo sinalizar as ideias do texto que consideramos fundamentais. Essas questões poderão ser utilizadas tanto como um roteiro de estudo do texto como uma indicação a um dos conteúdos deste livro que consideramos fundamentais e que deveriam ser objeto de apropriação por parte tanto do professor quanto do aluno. Em função disso, essas questões serão melhor utilizadas do ponto de vista da aprendizagem se forem usadas após um primeiro estudo geral do texto. As sugestões de temas para dissertação e discussão em grupo têm por objetivo levantar um outro tema que possa ser objeto de reflexão por parte do leitor do livro, seja ele professor ou aluno, após a compreensão do conteúdo do capítulo,
vale a pena tentar uma reflexão individual ou grupal sobre pontos de conhecimentos idênticos ou afins aos tratados no texto. Essa atividade auxilia o aprofundamento do que foi estudado, assim como possibilita a inventividade de cada um. A dissertação poderá ser produzida tanto sem a existência de um trabalho de grupo prévio, assim como após uma discussão grupal. A dissertação aqui, no caso, exige do seu elaborador uma reapropriação ativa do conteúdo do capítulo, assim como um esforço de reflexão sobre a temática. O professor poderá e deverá levantar novos temas para esta atividade. Por si, não deverá estar apegado só às sugestões referidas nesse tópico final de cada capítulo. As sugestões bibliográficas para estudos complementares têm por objetivo oferecer fontes que tratem assemelhadamente do assunto discutido no capítulo. Com essas indicações, cada professor poderá, com um pouco mais de facilidade, ir à busca de material para o acrescentamento de seu cabedal cultural, assim como terá a oportunidade de fazer com que seus alunos entrem em contato com outros autores. Esses textos poderão ser utilizados ou não pelos professores e alunos. São apenas sugestões a partir das quais muitas outras poderão emergir. Ao levar em frente os procedimentos de ensino sugeridos, o professor terá a responsabilidade de orientação dos estudos. Por isso, deverá expor conteúdos e, quando necessário, orientar o estudo e a leitura dos alunos, estimular e participar do debate das ideias realizado pelos alunos. Cada conjunto de horas de aula, num determinado dia da semana, poderá ser dividido entre 2 ou 3 datas destas sugestões. Por exemplo, um período para exposição e um outro para seminário sobre o livro que está sendo lido, ou uma parte da aula para discussão em grupo de um determinado capítulo deste livro, seguido de debate com o professor, concluindo com os esclarecimentos que se fizeram necessários, ou ainda estudo de um dos textos sugeridos na bibliografia complementar de cada capítulo, e assim por diante. O importante é que o professor tenha clareza sobre o significado de sua ação e o papel que deve desempenhar, se quer efetivamente auxiliar seus alunos no processo de crescimento e elevação cultural. Esperamos, finalmente, que os capítulos deste livro não só auxiliem nossos educandos a entenderem o significado de sua futura profissão, mas que também sirvam de estímulo aos próprios professores em sua reflexão sobre as atividades que desempenham como profissionais.